Galera, tudo bem? Como vocês estão? Nós estamos começando hoje o nosso vídeo, tá? O vídeo de hoje é um vídeo extremamente interessante, eu acho, talvez um dos vídeos mais importantes que um trader ou que alguém que pensa em investir em mercado financeiro pode observar nas próximas semanas, até mesmo meses, e sempre se lembrar das teorias que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Nós vamos conversar especificamente sobre estrutura de mercado, tá? E por que isso é importante e como é que isso funciona para poder ser trabalhado pela gente. Estrutura de mercado é algo que não se fala muito, não se comenta muito. A gente já tem um vídeo que fala especificamente sobre a questão de topos e fundos, mas o que eu vou falar hoje é um pouco diferente disto, tá? O que eu vou falar hoje é mais ou menos a compreensão da maneira como o mercado se desloca ao longo do tempo e como que isso entrega para nós a direção que a gente tem que estar trabalhando. Então, quando a gente fala de estrutura de mercado, eu vou colocar aqui na tela rapidamente um cenário gráfico. Não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Porque basicamente, à medida que a gente vai lançando novos vídeos, vocês vão recebendo o aviso de que os novos vídeos estão presentes. Estrutura de mercado basicamente funciona da seguinte maneira, para você que está começando a olhar o mercado agora. Quando a gente tem um movimento de mercado que faz um topo e depois faz um fundo acima do fundo prévio e volta a fazer um novo topo, isso aqui recebe o nome de estrutura de alta, ou, como os americanos chamam, higher high, higher low, que seria máximas mais altas, mínimas mais altas. Isso significa, então, aquilo que recebe o nome classicamente de tendência de alta. Bom, quando a gente tem lower low e lower high, que são basicamente fundos mais baixos e topos mais baixos, nós estamos presentes em uma estrutura de baixa. Até aqui tudo normal, tudo simples e tudo tranquilo. Acontece que a forma como uma alta desempenha, uma forma como a alta ela é criada, ela varia muito de ativo para ativo e varia muito também de situação de mercado para situação de mercado. O que tu quer dizer com isso, Stormer? Existe um tipo de estrutura de alta chamada estrutura de suporte e resistência. Tá? Então, estrutura de suporte e resistência. Essa estrutura de suporte e resistência, ela funciona da seguinte maneira. Também são topos e fundos ascendentes, só que à medida que o mercado vai fazendo novos topos, o recuo, ou seja, o fundo, ele respeita o topo anterior. E daí a gente tem um novo ciclo de alta. E o próximo fundo, ele vai respeitar o range do topo anterior. E nós temos um novo ciclo de alta. Este tipo de alta é aquela alta muito mais sustentável, aquela alta muito mais sólida do que o outro tipo de estrutura de alta que recebe o nome de oferta e demanda. Não é demanda, demanda, desculpa. Oferta e demanda. A estrutura de alta que é caracterizada por oferta e demanda, ela basicamente faz topo, fundo, topo mais alto. Só que quando acontece esse recuo, é violado o topo anterior. O topo anterior ele é violado, não o fundo prévio. E aí o mercado volta a subir e no próximo topo ele viola de novo. E no próximo topo ele viola de novo. Ou seja, a cada recuo nós rompemos o topo anterior e é dito nessa situação que o mercado vem buscar liquidez dentro da área prévia do range. O que isso quer dizer com área prévia do range? Bom, esta região aqui que fica entre este fundo aqui e esta máxima, este topo, isso aqui é o range do movimento prévio. E essa região, então, recebe o nome de amplitude do movimento prévio. Quando o mercado entra aqui, ele vai buscar liquidez dentro desta amplitude.
Quando o mercado entra aqui, ele está buscando liquidez dentro dessa amplitude, ou seja, ele vai buscar ordens de venda que aconteçam nessa região para fazer o próximo ciclo de alta. Essa situação ela é mais frágil do ponto de vista de sustentação de alta do que essa daqui. Essa daqui é uma alta mais pujante, uma alta mais poderosa do que a situação de oferta e demanda. Ponto nova linha. As mesmas situações ocorrem em tendências de baixa, em que a gente vai ter basicamente uma estrutura de suporte e resistência acontecendo respeitando o fundo prévio como resistência principal. Então, quando a gente tem uma estrutura de queda, basicamente, nós vamos ver o mercado fazendo fundo, topo, fundo, topo, respeitando o topo prévio, fundo, topo, respeitando o topo prévio, fundo, topo, respeitando o fundo prévio. Esse tipo de tendência de baixa é uma das tendências de baixas mais sólidas que existem. E nós vamos ter o cenário inverso de oferta e demanda, que é basicamente quando o mercado vem produzindo topos e fundos, mas os topos e fundos eles não se respeitam, eles literalmente não guardam respeito um pelo outro, podemos por assim dizer. Em que a gente faz um fundo, um topo, um fundo, aí o topo anterior rompe o fundo prévio, aí quando cai, rompe o fundo prévio de novo, aí quando cai, rompe o fundo prévio de novo, e isso já demonstra uma certa fraqueza na tendência de baixa, que não estaria tão sólida quanto a do outro lado. Ok? Ok. Bom. Então, quando a gente pensa sobre isso e quando a gente fala sobre isso, a gente tem outros pontos que entram como possibilidades de criação de estruturas de mercado. Qual é o outro tipo de estrutura de mercado que existe, além deste mencionado? Existe um padrão chamado Rally Base Rally. O que é o Rally Base Rally? O Rally Base Rally, que foi descrito pelo Wyckoff lá na década de 40 e poucos, 50 e poucos, basicamente é quando o mercado faz uma estrutura de alta, A diferença do Rally Base Rally para uma estrutura de suporte e resistência, que seria essa daqui, é basicamente que nós vamos ver um movimento de alta, um topo, um recuo. A próxima alta faz um movimento amplo, ultrapassa em muito o topo anterior e este recuo aqui não chega no topo prévio. Forma um pequeno retângulozinho, novo rally. Próximo movimento de recuo, não toca o topo prévio. Então não acontece o recuo até o topo anterior. Simplesmente esta situação é o famoso rally base rally. Alguns também chamam isso, a análise técnica clássica chamaria isso de masta e bandeira. Então este é o rally base rally. E aqui então nós temos o cenário inverso, que seria o rally base, não, queda, base, queda, que seria eminentemente uma queda forte, fundo, mais uma queda ampla. O próximo movimento de alta não vem até o fundo anterior, a gente lateraliza e cai mais. Então isso aqui, queda, base, queda. É importante que a gente consiga diferenciar isso bem, porque na medida em que a gente vai vendo isso, existem diferentes formas de operar estrutura de suporte e resistência, forma de operar estrutura de oferta e demanda e forma de operar queda, base, queda e rally, base, rally. Então eu preciso que vocês tenham entendido bem essas três formas do mercado trabalhar, essas três estruturas que existem dentro do mercado. À medida que vocês entenderam isso bem, a gente consegue imediatamente entrar no próximo tópico. Qual que é o próximo tópico? Tá? Antes de entrar no próximo tópico, eu quero falar um pouquinho sobre como que a gente vai operar cada um desses padrões. Como que a gente vai operar cada um desses movimentos. Então, como é que a gente opera o suporte, a estrutura de alta, suporte e resistência? Tá? Bom, estrutura de alta, suporte e resistência. Estrutura de alta, suporte e resistência.
que é basicamente esse movimento aqui. Talvez seja mais simples de serem trabalhadas. Porque basicamente, nós vamos, à medida que a gente tem essa construção aqui, nós vamos entender que esse topo anterior aqui vai funcionar como um contexto de compra, esse topo anterior aqui vai funcionar como contexto de compra quando ele for rompido. Então nós vamos literalmente esperar que haja este rompimento, vamos esperar que haja um recuo. Quando o mercado fizer uma mínima mais baixa e mínima mais alta, a gente vai ter a nossa entrada acontecendo exatamente em cima da zona do topo anterior, com a nossa entrada aqui, nosso stop aqui, e vamos pegar essa amplitude aqui e jogar isso para cima como sendo o nosso alvo, pelo menos. Então essa estrutura, a forma de operar a estrutura de suporte e resistência, ela é bastante simples. A gente pode ver isso acontecendo na prática aqui, ó. Veja que nesse ponto aqui a gente tem um momento em que o mercado faz um recuo, volta a subir, um novo recuo, volta a subir, essa alta vem até o fundo prévio, e daí aqui, na zona de contexto de venda, que é essa zona de resistência aqui, o mercado faz a máxima mais alta, 46, máxima mais baixa, 47, e nós vamos vender neste ponto. E vamos pegar essa amplitude aqui e jogá-la para baixo, como alvo. E quando atinge nosso alvo, liquidamos o trade. Então isso aqui é a forma como a gente opera estrutura de suporte e resistência na ponta da venda. Bom, estrutura de suporte e resistência na ponta da compra é justamente o oposto, é óbvio, e a forma de trabalhar é exatamente igual. Aqui tem mais um movimento de estrutura. Vejam, caiu, subiu, caiu, subiu até o topo anterior, a gente espera máxima mais alta, máxima mais baixa, quando perde essa mínima, bate na venda. E aqui de novo, mais uma vez, este fundo perdido aqui, máxima, bate na venda. Stop acima dessa máxima. Então isso aqui, estrutura, suporte e resistência na ponta da venda. Na ponta da compra é justamente um cenário bastante parecido. Vou botar aqui para vocês poderem ver melhor. E aqui a gente tem a construção de um topo anterior, a ruptura desse topo, o recuo até o topo, a formação de mínima mais alta, mais baixa, mínima mais alta, quando rompe aqui a entrada, stop e alvo. Então isso aqui é como a gente opera estrutura de suporte e resistência na ponta da compra. E na ponta do suporte da venda a gente já mostrou. A outra forma de trabalhar, que é basicamente o rally base rally, a gente tem aqui um exemplo disso. Observem como a gente tinha este topo, a gente rompe esse topo. Veja como simplesmente depois que a gente rompeu esse topo aqui, o mercado faz este recuo, mas não chega até o topo anterior. Então isso aqui já caracteriza um padrão de rally base rally. A partir do momento que eu tenho uma consolidação nessa zona, o ponto de entrada vai ser um ponto mais agressivo. É um ponto que eu não sou muito fã. Mas dentro de um rally base rally é a única maneira de operar e que é basicamente o rompimento deste ponto gera a tua entrada com o stop abaixo desse fundo. É ruim de operar o rally base rally porque realmente tu vai ter que estar comprando o rompimento e eu não sou fã de comprar rompimento, vocês sabem disso, não é a minha característica principal. Mas num cenário de rally base rally, é a única maneira de você capturar a perna de alta. Aqui a gente tem mais uma situação dessas, em que a gente faz o quê? A gente faz o rompimento, vamos mostrar aqui, ó, rompimento do topo anterior, lateralizamos, faz este movimento aqui, rompe aqui, e é mais um cenário. E aqui tem mais um rally base rally. Que se o cara esperou o recuo até o topo anterior, ele ficou esperando até agora. Se ele esperou o recuo até o topo anterior, ele ficou esperando até agora. O mercado só foi embora todo o tempo. E aqui mais um rally base rally.
Então, aqui foi o momento em que o mercado estava tão rápido e tão aquecido, e o rally base rally é eminentemente isso, que a gente tem que fazer o quê? Rally, rally, no que dá uma lateralizada, dentro dessa lateralizada, eu vou esperar basicamente um padrão de realização frustrada, que é um candle vermelho, um candle branco e um candle vermelho. Quando eu pego a massa desses três candles, eu estou tomando posição para pegar o movimento do Master Bandeira. O rally base rally, obviamente, é o padrão, a estrutura que tem o maior nível de falha. Perdão. Assim como dos padrões complexos, o Master Bandeira é aquele que tem o maior nível de falha. Tá? A gente então tem que estar ligado nessa situação. Se a gente olha o momento atual de mercado, se a gente olha agora o momento atual de mercado, nós entenderíamos que nós estamos entrando dentro de um padrão de estrutura de venda, de suporte e resistência. Por que tu diz isso, Stormer? Porque basicamente a gente tinha feito esse movimento de queda, a gente voltou a subir, não chegamos até o fundo anterior, podendo isso ser então considerado já uma queda, base, queda, mas depois que a gente perde esse fundo aqui, veja que a gente consegue se aproximar dessa região, aqui, que é uma zona de venda, agora, e a gente faz um 1, 2, 3 de venda aqui presente. Com a nossa venda aparecendo nesse ponto. E se a gente fosse desenhar classicamente o alvo, a gente teria que programar essa amplitude desta perna inteira para baixo a partir desse ponto. O alvo dessa queda dentro do futuro estaria em 111,040 pontos, alvo desse movimento atual que está rolando neste momento. Então isso é uma estrutura de venda, em que a gente tem que procurar por operações de venda e não procurar por operações de compra. Isso por si só já nos diz qual que é a direção do mercado. Isso que eu estou mostrando funciona não apenas para gráfico diário, mas também para intradiário. Se a gente bota aqui um 12 minutos, a gente consegue muitas vezes presenciar o conceito e a ideia de, vamos lá, observem como a gente perde o fundo prévio aqui. Depois de perder esse fundo prévio, a gente não consegue subir até o fundo prévio. Então, isso aqui, como é que é o nome dessa estrutura? Estrutura de queda, base, queda. Estamos dentro de uma estrutura de base, queda, base. Veja que no meio desse cenário, a gente consegue agora sim fazer um repique até o fundo perdido e a gente faz um 1, 2, 3 de venda aqui dentro de uma estrutura de venda de suporte e resistência. No momento que a gente perde esse novo fundo aqui, veja que a gente faz mais um ciclo de alta, essa alta não consegue chegar até esse fundo prévio e estabelece mais um ciclo de queda, base, quando eu perder esse fundo, queda. Então aqui a gente está vendo nitidamente a alternância de dois padrões, queda, base, queda, ou uma estrutura de suporte e resistência de venda. De qualquer maneira, a gente está sabendo precisamente, apenas pela estrutura de mercado, que nós deveríamos operar apenas procurando por sinais de venda, seja depois de um repique, como aconteceu aqui, ou seja, depois da perda do fundo prévio, se for um padrão de queda, base, queda. Muito bem. Dito isso, eu ainda precisaria abordar com vocês um último tema, que é justamente como que mudam essas estruturas, aquilo que recebe o nome de quebra de estrutura, e que talvez seja a maneira mais eficiente de vocês colocarem stops nas operações de vocês e a maneira mais eficiente de vocês operarem de fato, aumentando o nível de acerto, mantendo um bom nível de acerto, um nível de acerto alto e de uma maneira extremamente eficiente e objetiva. Mas isso eu não consigo abordar hoje porque o vídeo já está longo. Isso fica para a semana que vem. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, que é um vídeo sobre estrutura de mercado, não deixem de encaminhar para os amigos de vocês, deixar um like, deixar comentários. No próximo vídeo, eu vou falar quebra de estrutura. E no outro vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre estruturas menores dentro de estruturas maiores. Porque essa interpretação de dois períodos, dois time frames diferentes, vai modificar completamente a visão de vocês a respeito do mercado. Nos vemos ao longo das próximas semanas. Aguardo vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal.
Forte abraço, o pessoal da área membros já está olhando isso já tem algum tempo. E a gente vai conversar agora com o pessoal da área membros sobre outros pontos até um pouco mais avançados neste tópico. Um abração, pessoal. Até mais. Tudo de bom.